Continuando o nosso estudo, então, a gente vai fazer uma representação. A representação significa escolher uma base, né? As duas relações importantes que caracterizam a base são as relações de ortonormalidade e a relação de completeza, né? Como nós já sabemos. Então, nós vamos escrevê-lo na notação de Dirac. A ortonormalidade assume uma forma especialmente simples, porque pode ser expressa por um produto interno, e a gente viu que o produto interno na notação de Dirac é um braquete. Então, se eu tenho uma base, né, que vai ser a minha representação, vamos escolher essa base como uma base, inicialmente uma base discreta, com seus elementos sendo esses quetes UI. Esses então são os elementos da minha base. Se é uma base ortonormal, eu vou dizer que esse produto interno é delta e j. Vale 1 se é igual a j e 0 se é diferente de j. Eu posso ter também uma base contínua, né? Aqui é uma base discreta, na base contínua, os elementos eu vou chamar de um W alfa, e a relação de ortonormalidade também expressa então pelo produto interno entre os dois elementos, um alfa e um alfa'. Como é uma base contínua, né, esse produto vai ser um delta de Dirac, né, que vale zero quando o alfa é diferente de alfa'. Né? Esse é o caso da base contínua. Uma base contínua, por exemplo, é uma base de ondas planas, que a gente tinha visto, né, como o E elevado a kx, por exemplo, com k sendo uma variável contínua, como lá na transformada de Fourier. Né? Então, vale uma relação desse tipo para esse tipo de base. Aí vamos ver agora a parte de expansões, e a partir daí a gente estabelece a relação de completeza. Nós também podemos escrever facilmente expansões na notação de Dirac. Um ket psi, membro do espaço de estados, vai ser representado numa base discreta UI como coeficientes de expansão CI, UI. Então isso aqui é o caso discreto. A gente sabe, né, que esse coeficiente de expansão é dado pela projeção de psi em cada membro da base, e eu represento isso também por esse produto interno. Então, tudo que a gente tinha visto de base discreta, né, pode ser facilmente colocado na notação de Dirac. Se a base é contínua, o somatório dá lugar a uma integral, vou chamar de alfa, né, a variável contínua que representa a minha base agora. Os coeficientes de expansão são um C alfa, alfa agora é uma variável contínua, por isso está aqui, não mais no índice. E os elementos da base contínua eu represento por quetes W alfa. Tá? Como antes, o C alfa como variável contínua, eles são os coeficientes de expansão e são dados pela projeção de psi nos membros da base, né? Isso é feito através desse produto interno. Daí, agora fica muito fácil a gente obter a relação de completeza. É quase que escrever, né? Vamos fazer aqui para o caso discreto inicialmente. Olha, eu tenho reescrevendo essa fórmula. Então, eu escrevo o coeficiente de expansão como UI psi, como a gente tinha visto aqui. Então, essa é a minha expansão. Estou praticamente reescrevendo essa relação. Como isso aqui é um número, né, o produto interno, eu posso pôr isso em qualquer lugar aqui da minha expressão. Então, em particular, eu posso pôr depois aqui do UI. Então, eu posso escrever isso como um UI e agora o número, que eu estou colocando como braquete, UI psi, que representa o coeficiente de expansão. Mas observe o seguinte, aqui eu tenho um ket psi e aqui sobrou à direita um ket psi. Então é isso que eu estou delimitando aqui, ó. Eu chamo de um operador 1, a unidade, para que isso seja uma identidade, ou seja, psi é igual a 1 vezes psi, que está aqui. Então é quase que uma coisa visual, né? A gente enxerga aqui a relação de completeza. O que é a relação de completeza, então, para esse caso discreto? Eu tenho uma soma desses elementos que são projetores, são operadores que projetam nos membros da minha base discreta. Isso é um projetor, é um operador, porque eu tenho que atuar isso em alguma coisa. Por exemplo, eu atuo em psi.
quando eu atuo em psi, né, eu tenho a projeção de psi no membro da base, o i, né, né, apontando, né, como nessa direção do i, né, que é o cat i. E aí eu somo sobre todos os membros da base, então eu repito essa operação. É como se eu estivesse pegando um vetor, né, v. Aqui eu tenho uma base vetorial, que eu vou chamar de 1 e o 2. E eu estou com cada termo desse aqui seria a projeção, né, quando eu aplico em v, seria a projeção de v aqui, seria esse vetor aqui. O outro, com i igual a 2, seria esse vetor aqui. Tá? Então, esses são projetores. E a relação de completeza estabelece que essa soma é igual a 1. A soma dos projetores em todos os membros da base. Tá? No caso contínuo, é exatamente a mesma coisa. Na notação de Dirac, isso vem naturalmente. Quando eu faço a minha expansão, eu tenho os coeficientes de expansão C-α e os membros da base que eu estou chamando de W-α. Agora eu escrevo quem são os C-α. São os coeficientes de expansão que são dados pelas projeções de psi nos elementos da minha base. Ora, da mesma forma de antes, isso aqui é um número e eu posso escrever isso assim, ó, colocando ele aqui à direita. Aí eu vejo que eu comecei aqui com um psi e eu tenho um psi aqui. Então, isto aqui, para ser uma identidade, eu tenho que identificar com o 1. Né? Eu vou colocar aqui como 1, porque eu tenho psi igual a 1 vezes psi. Então, essa é a relação de completeza. Bom, isso vai nos ajudar bastante, né, a representar cats, bras e operadores. Então, vamos ver como que a gente faz com os cats. O cat psi, ele vai ser representado, então, então a representação é introduzir a base, né? Então, toda uma base discreta, por exemplo, eu faço isso aqui, como a gente tinha visto. E com coeficientes de expansão, então dados pelos produtos internos escritos dessa maneira. Então, nesse caso discreto, eu posso representar o meu cat pela lista de coeficientes. E eu coloco isso como um vetor coluna. Então, eu vou ter aqui o 1 psi, o 2 psi, etc. Então, essa é a representação do cat na base UI. No caso contínuo é a mesma coisa. No lugar do 1, 2, eu vou ter W1, W2, W2, etc. Então, como que eu posso representar um Bra? Aí eu faço a mesma ideia, né? Aí eu penso assim, para usar a relação de completeza, né? Eu posso colocar o 1, que é a relação de completeza, em qualquer lugar, porque eu estou multiplicando por 1. Mas quem que é o 1? No caso discreto, o 1 é o somatório em i de ui, ui. Essa é a nossa relação de completeza. O φ eu posso pôr aqui, ó, porque ele não depende do índice, né? Ele pode sair ou ficar dentro ou fora do somatório. Eu ponho ele dentro do somatório por conveniência, lembrando que eu estou usando isso aqui. Ó. Então, isso daqui é o meu 1. É isso que é importante lembrar. Mas aqui eu identifico claramente isso aqui como o complexo conjugado dos meus coeficientes de expansão do cat φ. Então, eu posso chamar isso aqui de BI asterisco. Tá? Então, a representação do Bra vai ser feita através de vetores linha, em que cada componente vai ser o meu φ1, é o que apareceu aqui, ó. φ1, φ2, φ3 e assim por diante. Né? Por que aqui é um vetor coluna e aqui é um vetor linha? Isso fica claro quando eu faço o produto escalar. Aí fica tudo bastante consistente. Então vamos ver como que eu posso montar o produto escalar. Eu tenho um cat φ que eu vou expandir na minha base através de coeficientes de expansão que eu vou chamar de BIs. E eu tenho
um cat psi, que eu vou expandir na mesma base com coeficientes de expansão, que são os meus CIs. Se eu quero fazer um produto interno, phi psi, eu posso introduzir um aqui, para introduzir a base dessa forma. Então é a maneira, a relação de completeza, a introdução dela coloca a base onde a gente quer que ela apareça. Por que eu quero que ela apareça aqui? Fica evidente quando eu introduzo de fato o 1 pela relação de completeza. Esse é o somatório em I, né, de um UI, UI. Aí eu coloco aqui o φ como ele estava e eu coloco o psi como ele estava. Então, olha, aparecem aqui números que eu reconheço quem eles são. Aqui eu tenho os B's complexo conjugado, né, porque cada um BI desse é o UI-φ. E aqui eu tenho φ-UI, então eu tenho BI asterisco. E aqui eu tenho exatamente os meus CIs. Logo, esse produto interno é escrito como o produto dos coeficientes, né, de expansão correspondentes, 1 com 1, 2 com 2, sendo que o primeiro fica com o complexo conjugado. Então, aquela representação em vetores linha e coluna faz sentido agora, porque eu posso representar esse produto agora para um produto de matrizes em que eu tenho um vetor linha e um vetor coluna. Aqui são os meus B1 asterisco, B2 asterisco, etc. Aqui C1, C2, etc. Quando eu faço esse produto, eu tenho exatamente essa soma que está aqui, que representa o produto interno do φ e psi. Então, o BRA-φ e o cat-psi. O BRA representado por essa linha, o φ representado, o psi representado por essa coluna aqui, que é o cat. Tá? Então, tudo faz bastante sentido aí. E um operador, como é que fica? Eu faço a mesma ideia de introduzir relação de completeza para representar o operador, né? A gente pode ver como funciona aqui. Olha, um elemento de matriz do operador numa base, eu vou chamar de AIJ e vou dizer que é esse sanduíche do A, né, entre o BRA, o I, e o cat, o J. Né? Então, a ação do operador ela fica bem definida como da seguinte forma. Olha, vamos supor que o A é definido como o operador que leva psi a psilinha por essa relação como a gente tinha visto. Como é que eu escrevo isso numa base? Eu introduzo um de forma conveniente. Tá? Então eu posso pensar o seguinte, olha, se eu tenho o psilinha dado por uma expansão em termos de coeficientes C', assim, ó, na base UI, e eu tenho o meu psi representado por uma expansão nessa base através de coeficientes CI, então eu posso dizer que o meu CI', né, por essa definição, é dado por essas projeções representadas por produtos internos, né? Psi, UI, né? A projeção de psi em cada membro da minha base, a projeção de psilinha em cada membro da base, né? No entanto, o psilinha é a psi, porque essa é a minha definição da ação do operador A. Então isso fica escrito dessa forma. Muito bem, agora eu posso introduzir aqui a relação de completeza colocando 1 aqui. Como fica? Eu vou usar o índice J para essa relação de completeza, que vai ser introduzido aqui, ó, na forma de somatório desses projetores, o J e o J. Quem fica aqui? Quem fica aqui é o psi. E quem fica do lado de cá? Quem fica do lado de cá é o I, A, o J. Então, eu só coloquei esse UIA aqui. Aqui eu coloquei 1 nesse somatório e aqui eu tenho o próprio psi. Mas aqui eu reconheço o quê? Os elementos de matriz de A, conforme eu defini aqui em cima. Então, esse aqui é um A e J.
E psi-UJ é o quê? Psi-UJ é o componente de psi na minha base, né? São os meus CJs. Então essa relação aqui, ela se verifica. Tá? Então essa é a relação entre BRAS, CATs, né? E ação de operador, né? Um CAT gerando outro CAT. Eu posso representar na base dessa maneira. Tá? A gente então pode estender esse raciocínio para várias quantidades, né? Por exemplo, Φ, A, Psi. Né? Eu posso então escrever isso como a gente tinha aprendido. Eu tenho um vetor coluna que representa o meu BRA. Eu tenho uma matriz que representa o meu operador através desses elementos de matriz. Então, eu tenho A11, A12, etc. A21. E eu tenho um vetor coluna que representa o meu cat. C1, C2 e assim por diante. Então, quando eu faço essa conta, né, eu tenho essa quantidade que eu estou querendo calcular. Mas agora vamos calculá-la, né, mostrar que isso faz realmente sentido, que é realmente isso aqui, introduzindo relação de completezas. Então eu posso colocar a relação de completeza em dois lugares. Eu posso colocar aqui e aqui. Eu posso multiplicar por 1 tantas vezes quando eu queira. Tá? Então eu vou colocar dois somatórios, um para cada um. Um vai ser I, outro vai ser J. O primeiro I está posicionado aqui. Eu acabei de escrever. Aí eu tenho o A. Aí eu ponho o outro 1, que agora vai ser com o J, que eu estou escrevendo agora essa relação de completeza. E depois, quando eu terminei isso, eu tenho o cat psi. Ora, notem aqui que eu reconheço todos esses três números que apareceram. Aqui eu tenho os meus coeficientes de expansão do BRA, Φ, né, que são dados por esse complexo conjugado. Aqui eu tenho o elemento de matriz de A, é o A e J. E aqui eu tenho os coeficientes de expansão do cat psi, que são os meus CJs. Tá? Então, a minha soma, ela vai ficar uma soma em IJ de um BI asterisco AIJ CJ. E isso nada mais é, né, do que essa conta que eu estou mostrando aqui em cima. É um produto dessas várias matrizes. Então, tá vendo? O somatório em I, né, de AIJ CJ, eu faço essa conta. Depois, o somatório em I disso, eu faço essa outra conta. Tá? Então, essa é a maneira de fazer a representação. Né? Então, a representação, o que eu tenho com a representação é a introdução da base, e isso é feito através, posso fazer tudo através da introdução da relação de completeza.